uma mensagem de Deus para você, uma mensagem das Escrituras. Estamos estudando os profetas. A palavra de Deus nos diz: examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que de mim testificam. Disse Jesus. Então Jesus está nos ensinando as Escrituras. Jesus está nos indicando que realmente precisamos examinar as Escrituras, estudar, buscar as Escrituras, porque elas estão nos apontando o caminho para a árvore da vida, para comermos do fruto da árvore da vida e para vivermos eternamente. Então, para termos a vida eterna. Esse foi o grande elo perdido pela humanidade lá no Jardim do Éden, quando a humanidade seguiu ao diabo, a serpente, deu ouvidos ali no Jardim do Éden à cobra, que come pó, e mentiu, enganou o homem e a mulher, indicando para eles que eles teriam melhor proveito, ganhariam mais, receberiam mais bens, mais benefícios se comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual Deus havia proibido que eles sequer tocassem, e também proibiu que comessem do fruto dessa árvore, dizendo que o dia que comessem desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. Então aí está a mentira do diabo, o engano, aí está o pecado, desobedecendo a Deus, comendo do fruto que Deus havia dito para eles não comerem. E eles então perderam a oportunidade de irem até o centro do jardim, onde estava disponível livremente, por amor de Deus, o dom da vida eterna, o fruto da árvore da vida. Então vem agora a humanidade buscando nas Escrituras, buscando de alguma forma achar o caminho que leva novamente a Deus, ao fruto da árvore da vida, para comerem e viverem eternamente. Então, examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, o caminho para a vida eterna. Então vem Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Pedro confessa, inspirado pelo Espírito Santo: para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. E são as Escrituras. Moisés, no Gênesis, no Pentateuco, na Torá, os profetas, os Salmos. Então é a palavra de Deus, são as Escrituras sagradas que testificam de Cristo, o caminho para a vida eterna. Então, por isso nós estamos estudando, examinando, aprendendo, para termos um encontro com Cristo, conhecermos a Cristo, recebermos a Cristo. Ele vem morar conosco. Agora que Ele morreu, ressuscitou, venceu a morte, Ele vive e está aqui. Ele pode, se você abrir a porta do seu coração e convidar, invocar o nome do Senhor, Ele vem habitar em você e você será salvo, pois Cristo é o fruto da árvore da vida. Ele é o pão da vida que desceu do céu. Se nós nos alimentarmos de Cristo, nós viveremos eternamente. Então nós temos que nos alimentar. Ele tem que entrar na nossa vida e fazer parte da nossa vida. E agora que Ele ressuscitou, venceu a morte, glorificado, Ele pode estar em toda a terra, por toda a terra, buscando aqueles que têm o coração preparado para obedecê-lo, então para recebê-lo como Senhor, Salvador da sua vida. Receba Cristo para obedecê-lo, para segui-lo por onde quer que Ele vá, para servi-lo, guardar a sua palavra, e Ele virá com o Pai, virá com o Espírito Santo e fará morada em você. Então vamos continuar estudando os profetas nessa visão, nesta revelação de Deus, para examinarmos as Escrituras, para conhecermos a Cristo. Então vamos ler Ezequiel, capítulo 33,
a partir do versículo 21, que diz assim: E sucedeu que, no ano do 10º mês, aos 5 do mês do nosso cativeiro, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: ferida está a cidade. Então nós temos aqui um quadro bem definido, o ano, o mês, o dia, e que Ezequiel, o profeta, estava no cativeiro na Babilônia, quando alguns que haviam ficado em Jerusalém, não tinham sido levados pelo exército de Nabucodonosor para a Babilônia, chegaram lá trazendo a notícia que a cidade então agora foi ferida, foi destruída, incluindo o templo. Este texto, ele encontra-se registrado em 2 Reis, no capítulo 25, a partir do versículo 1, que diz assim: E sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até ao 10º ano do rei Zedequias, aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros, junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor, e o rei se foi pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou, e tomaram o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, e procederam contra ele. E aos filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos a Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze, e o levaram à Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes igualmente queimou, e todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derrubou os muros em redor de Jerusalém. Estes muros, a cidade, o templo só foram ser construídos após o retorno do cativeiro, na época de Esdras, de Neemias, o que veremos à frente. Neste momento estamos falando da profecia de Ezequiel a respeito deste momento que o povo de Israel estava vivendo. Então, um momento de derrota, de destruição, e Deus então vai falar com o profeta por que aconteceu esta derrota, esta destruição neste momento de Jerusalém pelo exército da Babilônia. Nós vamos ver a desobediência do povo, vamos ouvir aqui os relatos do povo, os relatos então do profeta, dizendo que Deus trazia naquele momento a revelação, a explicação do que estava acontecendo naquele momento de derrota que o povo judeu estava vivendo, ver Jerusalém totalmente queimada, os muros derrubados, o templo destruído. Então, no momento de derrota, vamos entender por quê, já sabendo que dali 70 anos haverá o retorno e a reconstrução de Jerusalém e do templo, e também dos muros por Neemias. Versículo 22. Ora,
a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado, lá do momento da destruição da cidade, e disse para ele: ferida está a cidade. Abriu a minha boca, até que veio a mim pela manhã, e abriu-se a minha boca, e não fiquei mais em silêncio. Porque este homem, ele é totalmente dominado, dirigido pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus habita em nós, e ele fala, ele toma a iniciativa, ele age, e o profeta vai sendo treinado neste relacionamento com o Espírito Santo para esperar o momento, e o Espírito Santo começa a falar, o Espírito Santo revela, o Espírito Santo dirige. Então é exatamente isso que Ezequiel está descrevendo. A mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde. Então, normalmente nós temos já uma antecipação de Deus para alguém que vai chegar, para uma situação que vai acontecer, já vai nos preparando para a resposta. Muitas vezes a resposta chega antes da situação acontecer, nós já sabemos, Deus revela aquilo que virá, o que está por vir no dia seguinte, no momento próximo. Deus já trabalha conosco, conversa, nos prepara, e quando chega a situação nós já estamos preparados, já sabemos. Então foi o que aconteceu aqui com Ezequiel, até que veio a mim pela manhã e abriu-se a minha boca. Quer dizer, o Espírito Santo nos domina, nos controla, já nos prepara na mente, no coração, no sentimento, no intelecto, já sabemos, já nos revela, e aí nós já tratamos, damos lugar ao Espírito Santo, e ele fala: e abriu-se a minha boca e não fiquei mais em silêncio. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel falam dizendo: Abraão era um só e possuiu esta terra, mas nós somos muitos. Esta terra nos foi dada em possessão. Então Deus revela a Ezequiel que o povo ali de Jerusalém estava vivendo momentos junto com o seu rei, né, de grande soberba, dizendo que se Abraão sozinho havia sido levado e possuído a terra da promessa, quanto mais agora, que eles tinham muitos homens, que eles tinham espadas, eles eram bem armados. Agora então ninguém os tiraria daquela situação, ninguém os abalaria. Então o primeiro pecado de Israel, que levou Israel para a queda, é o da soberba, presumir que agora nós podemos sem Deus. Abraão podia tudo sozinho com Deus, os anjos de Deus estavam com ele jamais estaria sozinho. Na verdade, os anjos de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus estava ali com Abraão para lhe dar aquela terra. E agora, por mais que este povo fosse numeroso e armado, mas sem Deus, eles não iriam resistir. É o que Deus está revelando, então, ao profeta para que ele dê a mensagem. A mensagem é esta: em primeiro lugar, o povo deixou de confiar em Deus, agora confiava na força do seu braço. Muitos confiam em carros, outros em cavaleiros, na força do seu próprio braço. Mas nós devemos, na verdade, confiar em Deus. É o Senhor quem nos dá a vitória. Essa é a primeira lição. Versículo 25. Diz-lhes, portanto: assim diz o Senhor Jeová: com sangue comeis, e levantai os olhos para os vossos ídolos, e derramai sangue, e possuireis esta terra. Então veja bem o que Deus fala: vocês estão achando que com armas, com força, com braços, muitos homens, muitos cavalos, vocês irão manter esta terra melhor do que Abraão, que possuiu, que tomou posse, e vocês agora vão ficar para sempre. Mas vocês esquecem de me obedecer, de guardar meus mandamentos, de fazer a minha vontade. Olha só o que vocês fazem. Então vocês agora comem com sangue, vocês menosprezam a lei, menosprezam a santificação, vocês não buscam viver uma vida glorificando a Deus.
Comendo sangue, vocês se contaminam. Vocês dão lugar aos vírus, às bactérias, à imundície do mundo. E ao sinal da morte. Vocês estão mais servindo a morte do que a vida. Mais a doença, a enfermidade, ao pecado, do que a santidade, do que a saúde, do que a glória de Deus. Então isso está enfraquecendo a vida espiritual de vocês. Vocês não prestam verdadeiro culto. Vocês são igual Caim, estão adorando com sangue, com morte, com violência. Aqui tanto é comer isso com sangue, no desprezo da lei, que dizia para não comer nada com sangue, nada sufocado. Devia haver a sangria, devia haver a retirada do sangue para que então se comesse a carne, comesse o corpo de um animal encontrado. Ele deveria ter sido sangrado primeiro, porque são estes animais com sangue ali que trazem os vírus, a contaminação, a impureza da terra, e é um símbolo da morte. Então vocês estão prestando um culto como Caim prestou um culto indigno, um culto que não agradou a Deus. Vocês não estão procurando agradar a Deus nem no seu louvor, nem no seu culto. Esse é o tema aqui até o final, você vai perceber isso. Este é o tema. Vocês não estão agradando a Deus, não estão se preocupando em louvar a Deus da forma que Deus quer. Vocês estão fazendo do seu jeito. Outra coisa, veja que é um sinal de destruição, de morte, um sinal de fraqueza. Vocês serão derrotados se vocês fizerem isso. Levantai os olhos para os vossos ídolos. Vejam que a palavra de Deus nos exorta que ficar tendo imagens e adorando com ídolos, vendo necessidade de ter ídolos, às vezes a família precisa ter uma imagem, às vezes é um ritual, um culto como o de Caim. Vamos falar do culto errado, que é da vontade do homem, da idolatria, do sangue, da morte, e vamos falar do culto que agrada a Deus, da vida que agrada a Deus. Então fazem ídolos. O ídolo não ensina, o ídolo não fala, o ídolo é um ídolo morto. Então as coisas estão acontecendo na sociedade, as mentiras estão sendo propagadas e as pessoas entram constantemente em um lugar de culto onde há imagens. E eles ficam olhando para as imagens, e a imagem não diz nada, a imagem não ensina o que é mentira, o que é verdade, a Deus, a palavra de Deus, as escrituras, Cristo. A imagem não ensina. Então eles estão nas mãos do diabo. Porque o diabo ele tem grandes artimanhas, ele fala, ele inventa, ele mente sobre a realidade, ele cria uma outra realidade. E aquele que está constantemente num lugar de adoração que tem imagens, e a imagem não fala, ele praticamente se cala espiritualmente. Ele fica totalmente inconsequente, ele não sabe nada. Ele não tem discernimento espiritual, ele não tem dom espiritual, ele não tem visão, ele não tem sabedoria espiritual, ele não recebe o dom do Espírito Santo. Ele fica idolatrando aquela imagem, olhando para a imagem, e a imagem como que o cega. A imagem faz com que ele fique como a imagem. Ele não pensa, ele não entende, ele não ouve, ele não aprende. Então, quando o diabo ataca, quando vira que Babilônia, quando vira o inimigo, o adversário, mesmo da sociedade, virá com mentiras, virá com destruição, virá com morte, virá com engano. Este povo não terá força espiritual nenhuma, não saberá responder, não saberá nem o que está acontecendo, não perceberá. O mal vai tomar conta, nós vamos ver a mentira prevalecendo e ele ficará sem reação. Ele não tem autoridade espiritual, porque a imagem roubou dele qualquer ação. A imagem transmite para ele o que a imagem é. A imagem está parada, a imagem não se move, ela não fala, ela não vê, ela não ouve, ela não entende, ela não tem discernimento espiritual, e assim se tornam os que ali se prostram diante dela, vão ficar assim. Virá então um movimento de mentiras, de engano da realidade, vão dizer que é outra realidade, e eles então serão enganados e vão cair, e serão derrotados. Quando perceberem, já estarão
amarrados, já estarão presos, já estarão sendo levados para o cativeiro e vão, aí sim, quando quebrarem as suas imagens, vão destruir o seu templo e eles então vão cair em si, vão começar a buscar a Deus, e diz Deus que aí lá no cativeiro, eles lá buscarão a Deus. Sem imagem, eles conseguirão então fazer uma oração ao céu, a Deus, vão buscar a Deus de todo o coração e encontrarão. Aí haverá um reavivamento, aí eles ouvirão a voz de Deus, vão começar a ter discernimento do certo e do errado, da verdade e da mentira, do que traz a paz, do que traz a alegria e do que só traz a morte, a destruição, o roubo dos seus bens, a pobreza, a miséria, a angústia, a aflição. Você entenderá então, mas será preciso, como você é um idólatra, como você presta um culto num lugar que tem imagens, a imagem te cegou, você foi totalmente iludido, enganado, porque você foi feito cego, sem pensamento, sem nada em você como a imagem, totalmente oca e vazia. Então virá o inimigo, vai te iludir, vai te enganar, vai te levar para o cativeiro, vai roubar os seus bens, vai desarticular tudo que você tem, vai destruir a sua casa, a sua família. E aí, quando você estiver liberado, Deus está te liberando dessa idolatria. Quando for destruído este lugar que tem ídolos, então você saberá, foi Deus quem mandou isso acontecer. Foi Deus quem moveu Nabucodonosor a Babilônia para ir lá promover essa derrota para o povo de Israel, porque era um povo idólatra que comia o alimento com sangue, que então buscava a morte, o pecado e não um culto, nada, nem culto, nem vida, nem sociedade que agradasse a Deus. Mas uma sociedade totalmente desviada, desvirtuada, idólatra e vazia para poder satisfazer ao máximo os seus desejos carnais, humanos, terrenos, diabólicos. Mas agora, sendo levado para o cativeiro, você vai cair em si, você vai se arrepender, lá não terá imagem, você não terá condição de fazer imagens lá, então você vai buscar a Deus de todo o coração e vai encontrá-lo. Você será batizado com o Espírito Santo vai te dar força e discernimento. Quando falarem novamente a mentira, o Espírito Santo vai te revelar, você vai saber que é do diabo, que é mentira, que quer levar o povo para a opressão, para a miséria, para a derrota, para o mal. Você saberá, porque Deus, através do Espírito Santo, vai estar habitando no seu coração. Então é isso que o profeta está aqui dizendo. Este povo vai perder, este povo vai cair, este povo será iludido, vai fazer o errado, sem perceber, depois vai se arrepender. E eu não vou dizer que será tarde demais, porque Deus promete aqui a misericórdia, esse povo vai se arrepender, vai se converter, será batizado com o Espírito Santo, vai receber um novo coração, um novo espírito, e Deus vai abençoar, Deus vai dar a vitória, mas primeiro os ídolos serão quebrados. Vós vos estribais sobre a vossa espada, cometeis abominação e contamina cada um a mulher do seu próximo. E possuireis a terra? Não possuireis a terra. E sereis abençoados? Não sereis abençoados. Não possuireis a terra. Vão sofrer uma grande derrota, porque estão confiando em armas, estão misturando a adoração a Deus, o louvor a Deus com armas. Quem inventou isso? Da onde veio isso? De onde veio esse engano? Veio da idolatria, veio do diabo, veio do mal. Veio da concupiscência do homem, do poder, o que é mentira. Não é por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor para a sua vida. É pela graça, pela glória de Deus, pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus, não é pela arma, não é pela espada. E vós vos estribais sobre a vossa espada, e cometeis abominação, tanto essa quanto muitas outras abominações vocês estão cometendo, e contaminando cada uma mulher do seu próximo. Não respeitam as mulheres. As mulheres aqui são um ponto chave, é um ponto crucial, respeitar a mulher. A mulher é a parte dada por Deus para o homem cuidar em primeiro lugar. Então, quando ele diz contaminais cada uma mulher do seu próximo, quer dizer, não respeitam as mulheres.
não tem o cuidado com a mulher do próximo, não tem amor ao próximo. Nós temos falado aqui que o amor ao próximo é respeitar e amar, cuidar, para que o próximo tenha igual você, amar ao próximo como você mesmo, é para que o próximo tenha as mesmas coisas que para você são importantes, que você também dê valor para que ele tenha a mulher em santificação, a sua esposa, com o seu filho, com os seus bens. Assim como você valoriza isso para você, você entende que isso também é importante para o seu próximo. Então você ama o seu próximo para que ele tenha a sua casa, a sua família abençoada, feliz, se mantendo, tendo a sua provisão, sem passar necessidade, havendo amor no lar, que haja tanto amor no lar do teu próximo, quanto no seu, quanto no meu, que haja vida, que haja alegria, que haja respeito, que haja saúde em nossas famílias. Então nós precisamos amar a família do próximo, entender que o próximo quer ser feliz e ama certas coisas, então nós respeitarmos as coisas que são do próximo, não cobiçarmos aquilo que é do próximo, mas respeitarmos e o que estiver em nós, socorrermos, ajudarmos a família do nosso próximo para que ela também tenha a mesma condição junto com você de igualdade, para que ela possa ter uma família feliz e abençoada. Assim lhe dirás: assim disse o Senhor Jeová, vivo eu, que os que estiverem em lugares desertos cairão à espada, e o que estiver sobre a face do campo o entregarei à fera, para que o coma, e os que estiverem em lugares fortes e em cavernas morrerão de pestilência. Então, em vários outros momentos, a palavra de Deus já disse que Deus se proveu de alguns para lhe ajudarem, os intendentes, aqueles armados, de sistemas de correção da humanidade, um sistema de defesa. Quando o mal cresce, Deus manda que atuem estes auxiliares de Deus, que é a espada, a fera e a pestilência, para que então haja uma correção, que haja punição. Foi pesado na balança, foi achado em falta. Então vai haver sim uma cobrança dessa falta. Você não obedeceu a Deus, você não adorou a Deus em espírito e em verdade, você não buscou a Deus, você não serviu a Deus, você praticou o mal, então o mal te alcançará. Deus usa a fera é um símbolo, é um sinal da ação de Deus. Um leão agindo, um leopardo, um urso agindo, é um sinal dos anjos de Deus, que também ouvem as ordens de Deus. E houve aquela mão escrevendo lá no livro de Daniel: pesado foste na balança e achado em falta. Reis desobedeceram a Deus, não deram glória a Deus, Herodes não deu glória a Deus e morreu devorado por bichos. Veio o anjo de Deus e o feriu. Então Deus tem aqueles que estão prontos para trabalhar com Ele, com a sua ordem, para agir contra o mal e contra aquele que pratica o mal, que persevera em desobedecer a Deus, principalmente aquele que já tendo conhecimento da verdade, da justiça, da palavra de Deus, e ainda assim continua perseverando em praticar o mal. Diz aqui, a fera fala sobre a espada e fala que os que estiverem em lugares fortes e em cavernas morrerão de pestilência. Então, nas grandes cidades virão das cavernas, virão então os vírus, a pestilência, peste, que vai assolar e destruir, às vezes, uma cidade, um país, como nós observamos nos últimos tempos.
Então, nós já estamos aqui em Ezequiel, nós estamos lá na época do cativeiro da Babilônia e o profeta já está falando em cavernas, pestilência e lugares fortes, como nós vemos nos dias de hoje. E passamos aí por essa pandemia e aqui fala que morrerão de pestilência. O versículo 28 diz assim: e tornarei a terra em assolação e espanto. Quando nós lemos esta palavra profética, nós estamos conhecendo a Deus. Deus é assim. Deus agiu assim lá na época do cativeiro babilônico. E Deus é o mesmo hoje. Quando nós percebemos na história, peguemos então a continuidade de toda a história, desde lá da Babilônia até os dias de hoje. Diz aqui: tornarei a terra em assolação e espanto. Nós já vimos grandes impérios sendo transformados em assolação e espanto. Nós vimos aí o Império Soviético surgindo, anunciando que as suas ideias, o seu pensamento, a sua forma de agir superaria todos e dominaria o mundo. E em pouco tempo estava caindo o Muro de Berlim, e as pessoas fugiam, não para o lado soviético, mas fugiam de lá para o lado ocidental, porque o lado soviético era totalmente assolação e espanto. E cessará a soberba da sua força. Nós vimos lá na época de Israel cessando a soberba. Nós falamos aqui no início que Deus começou a falar com Ezequiel que o que estava levando o povo de Israel à ruína era a sua soberba, que entrou no coração deles foi a soberba. Isso fez com que eles deixassem de servir humildemente a Deus. Eles perderam o temor a Deus, dizendo que agora já tinham espada, tinham muitos homens, muita força, muitos cavalos, muitos carros, muitos cavaleiros, e que não precisariam mais da ajuda de Deus. E diz aqui: cessará a soberba da sua força, tanto de Israel, quanto posteriormente da Babilônia, que caiu diante do Império Persa, quanto nesta sequência da história. Alguns chegaram ao poder e veio a soberba e veio a queda. Outro se levantou, tomou o poder, e este poder trouxe a soberba e veio a queda. E o mesmo Deus de ontem é também hoje presente. Está agindo, está atuando, está corrigindo, as coisas estão acontecendo, povos estão indo para o cativeiro, situações novas estão acontecendo, religiões idólatras estão entregando o seu poder para outros porque estão cegos, porque as imagens os cegaram. Eles não pensam, eles não têm discernimento da direita, da esquerda, não sabem o que está acontecendo, porque ficam prestando culto em um lugar em que a imagem muda, morta, que não te ensina, que não te faz pensar, que não te diz o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira, e você se torna como esta imagem. Mas você vai se arrepender, vai cair em si, vai buscar a Deus diretamente, não através das imagens, vai mais buscar a Deus, e você será batizado com o Espírito Santo de Deus, e Ele vai te dar discernimento da verdade. Você saberá o que é certo, o que é errado, o que agrada a Deus e o que não agrada, quando o Espírito de Deus vier sobre ti. Virá sobre ti o Espírito Santo, e a glória do Altíssimo te inundará. Ele virá sobre você, vai tomar posse, vai tomar conta da sua vida, e o Espírito de Deus realizará esta obra de justiça, de verdade e de amor, de vida. Você terá vida e irá viver para a glória de Deus, glorificando a Deus, tendo discernimento do certo e do errado, do bom e do mal. Você fará o que é certo, porque o Espírito Santo vai te dar poder e autoridade para você glorificar a Deus
e entrar na obra de Deus, na seara do Mestre, da verdade, da justiça, e o reino de Deus virá sobre esta terra. Quando você cair em si, abandonar a idolatria, toda mentira, todo espírito de morte, de derrota, e Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. E os montes de Israel ficarão tão assolados que ninguém passará por eles. Este é o fim da soberba, daquele que adora ídolos, que deixa o Deus de Israel, deixa a verdade, deixa as escrituras, troca as escrituras pelos ídolos mudos, porque são as escrituras que testificam de Cristo. Cristo é o Salvador do mundo, é Ele que nos conduz ao caminho da árvore da vida. Você precisa andar no caminho de Cristo. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em assolação e espanto por todas as abominações que cometeram. Então está aqui a palavra, mas você precisa aprender que o homem, quando está na soberba, ele se exalta, confia na sua própria força, comete abominações e não enxerga, não percebe o que está fazendo. Ele deixa o Senhor, deixa a glória de Deus, deixa a palavra de Deus, deixa a bênção de Deus, deixa a fonte de água viva e passa a confiar em si mesmo, no seu braço, e que há outros com ele, e conversam entre si sobre a sua própria força, sobre a sua valentia, a sua coragem, sobre uma nação que eles estão edificando. Nós agora somos como as outras nações, nós temos um governante que vai sempre nos levar à vitória, ele vai preparar os nossos exércitos, mas Deus é o Senhor dos exércitos, é o Senhor quem conduz o povo à vitória, é Deus quem dá sabedoria ao rei. Mas este povo aqui deixou ao rei, deixou a palavra de Deus, e por todas as abominações que cometeram, a sua terra ficará assolada. Vocês serão retirados da sua tranquilidade, da sua terra, da sua paz, até que vocês recebam um novo coração e um novo Espírito do Pai. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas, e fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não a põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Veja então que trabalho difícil, árduo, que é o coração do homem, é um coração de pedra, que Deus está aqui revelando já para o profeta. Ele vai ter que trabalhar muito com este povo, vai ter que pregar muito, vai ter que orar, falar para que este povo tenha um novo coração. Troque este coração duro, de pedra, por um coração de carne, que o Espírito Santo pode envolver, pode tratar, pode dirigir, um coração que esteja pronto para obedecer a Deus, para cumprir a sua vontade. Porque eles ouvem muito, mas não as põem por obra. E eles rejeitam esta palavra por um engano, por uma mentira, por um mal entendido. Eles acham que não devem praticar obras. Nós não devemos fazer o bem. Nós não precisamos, nós não devemos. Mas Deus está esperando um povo zeloso por boas obras. Deus quer salvar um povo que se torne um povo zeloso de boas obras, que produza frutos. E alguém algum dia disse que nós temos que ser diferente de um outro povo que enfatiza obras. Então nós precisamos fazer algo diferente para nunca pensar que somos iguais a eles, que somos eles, para nunca valorizar o trabalho deles. Então nós precisamos desobedecer a Deus. É o que o povo de Israel também estava passando. Eles tinham uma mensagem, um ensino sobre serem povo de Deus, filhos de Abraão, povo eleito, povo escolhido, e que eles seriam escolhidos
não por ter um coração como o de Davi, não pela obra, não por terem feito alguma coisa, mas Deus escolhe pela sua vontade, pela sua onisciência, Deus escolhe. E eles não pensavam com isso que este povo, naturalmente então, era um povo criado, escolhido, justamente para resplandecer a glória de Deus, para revelar ao mundo o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, através de obras. Não vem das obras, mas vai levar a inúmeras obras, a uma vida abundante diante de Deus, de muitos frutos. Eu vos escolhi para que vades e deis muitos frutos. Jesus mesmo diz que passa ali perto de uma figueira, essa figueira não tem fruto, e Jesus pede tempo ou amaldiçoa em uma passagem, diz: você não vai dar mais fruto, porque eu vim agora para buscar o fruto, eu estou passando por aqui agora. Onde está o seu fruto? Onde está a sua obra? Mas eu tenho fé, eu tenho por pai a Abraão. Deus pode levantar filhos a Abraão dessas pedras, mas você faz a obra de Deus, você glorifica a Deus, você demonstra que tem fé pelas suas obras. É o que Deus está falando aqui. E se nós temos isso lá no Novo Testamento, é porque os apóstolos, os que escreveram o Novo Testamento, tinham como fundamento, como base dos seus escritos, os relatos das Escrituras do Antigo Testamento, dos profetas, de Ezequiel, das obras. Ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Deus está buscando colher a glória para o seu nome através dos frutos da sua vida. Ama, Pedro, tu me amas, então cuida do meu rebanho, cuida das minhas ovelhas. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Vai e faz igual o samaritano fez. Ame, perdoe até 70 vezes 7 em um dia. Realiza a obra de Deus, serve a Deus. Ore ao Senhor da seara para que Ele mande mais trabalhadores para a sua seara. Não é para ficar quieto, parado, ocioso, infrutífero. Não é isto. É para pôr em ação a sua fé, para ver obras, fruto da graça, fruto da fé, a obra. Pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Eles não fazem nada de graça. Eles não fazem nada por amor. Eles não fazem nada sem receber. Eles não saem de um lugar para ir a outro lugar se não tiver um retorno deste gasto, porque são avarentos. Não param para socorrer o que está caído à beira do caminho, porque o tempo para eles é dinheiro. Eles são avarentos ao extremo. Tudo é contado em relação a dinheiro, a lucro, a benefício próprio. Diz aqui que o seu coração segue a sua avareza. E o grande poder que Deus nos dá, Deus coloca no coração. É o coração que tem a saída da vida, o coração que determina aquilo que você ama. Lá está o teu tesouro, onde estiver o seu coração, a sua força. Se você vive para servir a Deus, de graça recebeste, de graça dai, por amor, então o seu coração ama a Deus, ama as coisas de Deus, glorifica a Deus, serve a Deus com alegria, para a glória de Deus, para o benefício de Deus, para o bem do reino de Deus, e não para o seu, não para a sua avareza. Você precisa vencer essa avareza. Esse é um coração de pedra, um coração avarento, coração que conta cada centavo que gasta
que seria gasto para o reino de Deus, para a glória de Deus, mas você não faz nada se não tiver retorno, você não quer ter prejuízo servindo a Deus. Então você não obedece, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Não conte com ele, não conte com eles, eles são avarentos, eles não irão, eles não farão, eles não te servirão, Senhor. Eles não se alegrarão vendo o teu nome ser glorificado, porque isso não está trazendo lucro pessoal para satisfazer a sua avareza. E eis que tu és para eles como uma canção de amores. Canção de quem tem voz suave e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Aqui é uma palavra profética. Nós vemos muitos momentos em que as pessoas vão a um lugar de adoração e vão dizer e falam que estão ali porque gostam de ouvir as canções. Eis que tu és para eles como uma canção de amores. Canção de quem tem voz suave, que bem tange. Isso nós temos. Isso nós encontramos. Nós vamos sair para ouvir. E a pessoa vai entoar com uma voz agradável, suave, que nos traz emoção, nós nos alegramos. Alguém toca muito bem, bem tange, toca um instrumento, tem os seus arranjos, tem a sua harmonia, tem a sua música. E é uma canção de amores, tem uma letra que também nos comove, fala de coisas elevadas. Porém, este culto, nós avisamos aqui no início que iríamos falar de culto, como de Caim e de Abel, aqui está falando de um culto. Ir lá ouvir o profeta, eles ouvem como boa música, com alguém que canta bem e alguém que toca bem. Porque ouvem as tuas palavras, até ouvem a pregação, mas não as põem por obra. Não os indicaram, não os ensinaram que aquilo ali só vai ter valor se quando eles saírem daquele lugar, eles colocarem isto em prática. É isso que vai trazer o fruto. É isso que vai anunciar a vida, a luz, a salvação, a obra de Deus. Eles não vão levar algo no bolso para, caso encontrarem alguém caído quando forem passando pelas ruas, avenidas da sua cidade. Você não aprendeu, ninguém te disse, para só sair provido de algo. Consagra a Deus, coloca no seu bolso. Como o samaritano, que tinha o vinho e tinha o azeite, lá naquele caminho de Jericó. Ele sabia que ele poderia encontrar alguém ali, caído, machucado, torcido o pé, ou que tivesse caído nas mãos dos salteadores. Então ele tinha algo já preparado. Eu creio que o sacerdote, o levita, talvez não tivessem tempo, mas também talvez não tivessem nada preparado para socorrer. Mas o samaritano saía de casa com algo pronto para socorrer. Muitas vezes nós vamos ao culto, ouvimos a canção, gostamos da letra, gostamos da voz do que canta, gostamos do instrumento bem tocado, mas não levamos nada para socorrer alguém que esteja caído, pedindo alimento ou que tenha sofrido um acidente no caminho. Então nós não estamos preparados para pôr em obra, mas não as põem por obra, não realizam obras. Você tem que realizar obras. Você pensa que se você realizar uma obra, a glória de Deus, a presença de Deus não vai se manifestar ali, que Deus não vai se alegrar contigo, que Deus não vai ordenar a bênção sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o lugar que você congrega? Pois saiba que os olhos de Deus estão postos sobre a terra. E o Senhor sabe muito bem aqueles que são dele, aqueles que realizam a sua obra. E Deus é galardoador dos que o buscam para realizar a sua obra.
Vale a pena servir a Deus. Vale a pena praticar a obra de Deus. Vale a pena amar. Vale a pena fazer o bem. Deus está registrando no seu livro. Quando você passa e faz o bem, quando você ama. A palavra de Deus diz que muitos livros serão abertos antes de se abrir o livro da vida. Muita coisa está sendo registrada no céu antes que se leia quem está na vida e quem não está. Muitos já serão apartados do Senhor e ele dirá: porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me destes de beber. Então muitos livros estão sendo registrados, e aqui Ezequiel está dizendo isto, que Deus já está chamando a atenção do povo. Vocês vão cair, sua terra vai ficar deserta, porque vocês só me glorificam com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Você não cumpre a minha palavra, você não ama o seu próximo, você não me obedece, você não me serve. Isso está tudo sendo registrado nos livros que estão diante de Deus. O último versículo diz assim: mas quando vier isto, eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. O profeta é o que Deus revela essas coisas, Deus coloca no meio do povo e nos chama para dizer estas palavras, de servir a Deus, de amar a Deus, de obedecer a Deus, de ter uma vida que glorifica a Deus. Que Deus abençoe você, abençoe sua família, toda a sua casa, em nome de Jesus, o Cristo.